O objetivo da aula 5 é apresentar a vocês a ferramenta Classificar, que permite que você classifique textos de forma alfabética, ou seja, da primeira letra, que é A, até Z, e que vocês classifiquem números de forma crescente, ou seja, do menor para o maior e do maior para o menor. Para que nós possamos fazer isso, nós vamos utilizar um arquivo por nome de Aula 5. Aqui nós temos uma planilha que nós vamos utilizar para aprender a trabalhar com a classificação aqui na aula número 5. Ou seja, o nosso principal objetivo é ensinar a vocês a classificar alfabeticamente uma lista, tá? De A a Z ou de Z a A, e também classificar de forma crescente ou decrescente, quando nós estivermos trabalhando com números. Então aqui eu tenho uma planilha, tá vendo? Onde nós temos alguns nomes e as suas respectivas alturas. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma forma aqui de classificar de A até Z, ou seja, de forma alfabética estes nomes, de forma que a planilha não perca a informação correta. Por exemplo, após a classificação, independentemente da posição que o José estiver, a sua altura vai ser 1.9. Então vamos ver agora como fazer isso utilizando a ferramenta Classificar. Para que a gente possa fazer isso, primeiro eu tenho que explicar a vocês algo. O que é? No Excel existe uma regra. Sempre que você for realizar alguma edição, você tem que selecionar as células que sofrerão essa edição. Então, se eu quero classificar um grupo de células, eu tenho que selecioná-las. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar estas células aqui, tá vendo? E vou clicar aqui em Classificar. E aí eu tenho a opção, ó, classificar de A a Z, ou seja, na forma crescente, ou classificar de Z até A, na forma decrescente. Então eu vou clicar aqui, ó, classificar de A até Z. Cliquei, ele me fala aqui, ó, o Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Que dados são esses? A altura de cada um. Como você não selecionou estes dados, eles não serão classificados. Então o que você pode fazer? Como as alturas aqui elas são importantes em relação ao nome da pessoa, você pode expandir a sua seleção. Aí você clica aqui em classificar. O que aconteceu? Os nomes estão classificados em ordem alfabética, tá vendo? E as alturas também foram classificadas de acordo com os nomes. Se eu quisesse classificar em ordem decrescente, ó, classificar de Z até A. Mais uma vez eu vou expandir a seleção e aí ele classifica tanto de A até Z como de Z até A. Agora eu vou mostrar para vocês que dá para realizar o mesmo procedimento, só que dessa vez com números. Então eu vou clicar aqui na guia numericamente. Tá vendo que é uma nova planilha. Então eu tenho aqui a planilha chamada alfabeticamente e aqui numericamente. O que eu posso fazer? Vocês estão vendo aqui que essa planilha é exatamente igual a alfabeticamente antes da gente classificar? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar aqui os números, tá vendo? E vamos também classificar. Só que agora a gente pode classificar do menor para o maior e do maior para o menor. Então o que eu faço? Clico aqui, ó, do menor para o maior, e ele vai perguntar de novo: você quer expandir a seleção? Você vai ter que fazer isso, por quê? Porque aqui você tem um nome, tá vendo? Ó? Então clica em classificar, e aí ele vai classificar as alturas da menor até a maior. Você pode fazer também da maior para a menor, aqui, ó, classificar do maior para o menor. Aí você clica aqui, expande a seleção, e ele vai apresentar para nós a mesma lista, só que dessa vez com a altura mais alta, né? Vamos dizer assim, a pessoa mais alta, e também aqui a menor altura. Com isso, nós vamos finalizar essa aula 5, onde foi ensinado a classificar tanto textos de forma alfabética, como números de forma crescente e decrescente. Para isso, nós utilizamos a ferramenta Classificação. Caso você tenha alguma dúvida de como utilizar essas ferramentas, não deixe de repetir essa aula até que essa dúvida seja sanada.